Graça e paz. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 22. Aliás, versículo 13 a 20. Mateus 16, 13 a 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Podeis assentar. Continuamos ainda estudando sobre os fundamentos da igreja. E hoje, esse texto de Jesus, em Mateus 16, essa conversa de Jesus com os discípulos. E o tema de hoje é, dentro desse tema fundamento da igreja, essa meditação de hoje é: a igreja de Cristo é vitoriosa ou é derrotada, fracassada? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, é uma igreja vitoriosa? É uma igreja vencedora? Ou é uma igreja fracassada? Eu li que uma pessoa, uma senhora, escreveu para um pastor e falou para ele: Pastor, me explica esse texto, porque eu não entendi porque Jesus fala que a igreja dele, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como diz aqui, e que a igreja tem a chave, o poder para ligar na terra, ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu. E daí ela disse: eu não entendi porque Jesus disse isso, porque quantas igrejas fechando, ou já fechou, ou estão fechadas. Eu não entendi porque quantas pessoas que estão na igreja, que se dizem cristã, que se dizem seguidora de Cristo, que vive pior do que aqueles que não seguem nada. Então, pastor, a igreja fracassou? Porque Jesus está dizendo que a igreja dele,
as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a sua igreja, ela seria uma igreja vencedora. Queridos, o que vocês acham? Olhando para a igreja no Brasil, no mundo, a igreja de Cristo é uma igreja vencedora ou a igreja de Cristo é uma igreja fracassada? A mulher não entendeu porque Jesus disse isso. Ele disse que a igreja dele é fundada sobre a rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela e a igreja tem as chaves do reino. Ele disse, a igreja tem as chaves do reino. E o que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Então, nesse texto, Jesus fala de 3 coisas sobre a igreja. Primeiro, ele diz que a igreja é fundada sobre a rocha. Também eu te digo, versículo 18, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei a chave do reino, tudo o que ligar na terra será ligado no céu, tudo o que desligar na terra será ligado no céu. Queridos, primeiro, as pessoas confundem que igreja de Cristo é aquilo que elas veem. Para muita gente, a igreja de Cristo, ele anda numa rua, ele vê lá escrito igreja evangélica fulana de tal, na outra rua igreja evangélica Beltrana, e ele associa aquela placa, aquela instituição religiosa à igreja de Cristo. Mas Jesus fundou a igreja sobre homens? Jesus Cristo fundou a igreja sobre Pedro? Para muita gente, Jesus Cristo fundou a igreja sobre Pedro, com base nesse texto. Será que Jesus fundou a igreja sobre Pedro, sobre homens? Se Jesus tivesse fundado a igreja sobre Pedro, ou sobre os demais apóstolos, ou sobre homens, indubitavelmente, sem medo de errar, a igreja já teria desaparecido, não existiria mais, teria sido um fracasso. Mas a igreja de Cristo, ela não é fundada sobre homens, ela não é fundada sobre homens, ela não foi fundada sobre Pedro, ela não foi fundada sobre apóstolo. Esses homens foram instrumentos de Deus para implementar a igreja na terra, o projeto de Deus na terra, o evangelho. Mas a igreja de Cristo não é fundada sobre homens, sobre placas. A igreja evangélica é a igreja de Cristo. Não é. Então, queridos, nesta manhã a gente quer caminhar um pouco sobre isso com vocês. E antes de a gente entrar o livro de Hebreus, no capítulo 10, aliás, o 12, capítulo 12 de Hebreus, diz que a igreja, Hebreus 12, versículo 22, 23 e 24, fala da igreja, que nós, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus. Então a igreja de Cristo, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, ela está inscrita no céu, está registrada no céu. As igrejas dos homens estão registradas na terra.
Essas que você anda por aí e vê as placas, as que estão registradas aqui na terra, em algum órgão público. Foram criadas, instituídas pelos homens. A de Cristo, ela é inscrita no céu, registrada no céu. Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, o nome deles estão registrados no céu. Tem gente com o nome registrado numa igreja, mas o nome não está no céu. E tem gente que não tem o nome em nenhuma igreja na terra e o nome está no céu. Então, queridos, o que é a igreja? Que igreja é essa que Jesus fundou? Essa igreja existe. Onde encontramos ela? Onde encontramos a igreja de Cristo? O Hebreus já disse que ela é a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, inscrita no céu, registrada no céu. Queridos, quando Jesus fala para Pedro, nesse texto Jesus fala 3 coisas importantíssimas. Primeiro, ele fala da igreja. Ele fala que vai edificar a igreja sobre a rocha. Segunda coisa, ele fala que a igreja dele, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não prevalece contra ela. A igreja de Cristo é indestrutível. É indestrutível. Nada pode destruir a igreja de Cristo. A dos homens pode até desaparecer, mas a de Cristo não. A dele, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Terceiro, a igreja de Cristo tem a chave do reino. Ela fecha e ela abre. Ela tem autoridade para fechar e para abrir. Queridos, chave a gente usa para quê? Chave a gente usa para colocar coisas em funcionamento. A gente liga um carro, você está fazendo o quê? Colocando o carro em funcionamento. Você liga um motor qualquer de uma máquina, você liga uma máquina, você está fazendo o quê? Colocando em funcionamento. Você liga o seu liquidificador. O que você está fazendo? Colocando ele em funcionamento. Você liga um avião, você liga um navio. Chaves é para colocar coisas em funcionamento. Você liga o interruptor da energia, você está ligando a energia. Você desliga, você está desligando o funcionamento da energia. Chaves é para colocar coisas em funcionamento. Para ligar, funciona, e para desligar, você tira de funcionar. E Deus está dizendo em sua palavra que a igreja tem a chave para colocar coisas em funcionamento, e a igreja tem a chave para desligar coisas que não devem funcionar. Será que a gente entende a dimensão dessa mensagem de Jesus? Da autoridade que a igreja tem? Como é que ele fundou a igreja? As bases da sua igreja? Então, primeira coisa, o fundador da igreja, o fundamento da igreja de Cristo não é Pedro, não foram os apóstolos, não é homem, não é papa, não é bispo, não é pastor, não é apóstolo. A igreja de Cristo não é fundada e nem sustentada por homens. Nunca foi e não é. Quando Jesus fala, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está falando dele mesmo. A pedra é ele. Você é Pedro, mas eu vou edificar a minha igreja sobre a pedra. E a pedra é ele mesmo. Veja só, o próprio Pedro falando isso. Em Atos, na primeira pregação dele, que converteu mais de 3.000 pessoas. Atos 2, o apóstolo Pedro falando, passou um bom tempo pregando, não sobre ele, pregou sobre Jesus. Ele coloca os fundamentos ali, falando sobre Jesus. Fala de Jesus no Velho Testamento, fala de Jesus nos Salmos. Na pregação dele, a partir do verso 13, Atos 2,
14, ele começa a pregar. E, queridos, no verso 32, o apóstolo Pedro fala assim: Deus ressuscitou a esse Jesus que vocês crucificaram, e nós somos testemunha disso. Deus ressuscitou esse Jesus que vocês crucificaram, mataram e crucificaram, de sorte que agora está exaltado à destra de Deus, e tendo recebido do Pai, de Deus Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vocês viram, ou vedes, o derramamento do Espírito, porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse: o Senhor, meu Senhor. Ele disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com toda certeza, ó casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o apóstolo Pedro começa na sua primeira pregação, falando que a pedra, o fundamento da igreja é Cristo, e não é nenhum homem. E por isso eles foram perseguidos, porque falava sobre Cristo, porque a base deles era Cristo. E a multidão pergunta: o que nós faremos então? E Pedro diz no versículo 38, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, queridos, próprio Pedro falando que a base, a fé, aonde as pessoas deviam colocar a sua fé é Cristo, não é homem, é Cristo, é Jesus, Ele é a pedra. Agora capítulo 4 de Atos, eles continuam pregando, e no capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Pedro diz assim: mais uma vez eles foram levados perante o sinédrio, perante a justiça, por estarem falando sobre Jesus Cristo. E no versículo 10, o apóstolo Pedro diz o seguinte: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, é no nome dele que esse estação diante de vós. Eles tinham curado o coxo de nascença e foram levados até as autoridades para explicar por que eles estavam curando. E Pedro diz: olha, esse foi curado em nome de Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram e mataram. Novamente ele fala das bases da igreja. Em momento algum ele fala dele ou dos outros apóstolos. Ele fala de Cristo. E aí o apóstolo Paulo conclui dizendo o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, pelos homens, e que foi colocada como cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Não há um outro nome debaixo do céu dado pelo qual o ser humano pode ser salvo, ao não ser no nome de Jesus. E Pedro diz: ele é a pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos homens. Ele é a pedra é Cristo, não é Pedro. Tem igreja até hoje que diz que ela é apostólica porque ela foi fundada sobre os apóstolos, sobre Pedro. A igreja não foi fundada sobre Pedro, a igreja foi fundada sobre Cristo. Queridos, Atos, Gálatas, vamos ver se é Gálatas, ou se eu marquei errado.
Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo agora escrevendo, dizendo assim: não sois, falando para a igreja de Efésios, não somos mais estrangeiro nem forasteiro, mas somos concidadão dos santos e somos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Ele responde: Jesus Cristo, a principal pedra da esquina. Jesus Cristo, a principal pedra da esquina. Jesus Cristo é a pedra. E os discípulos construíram sobre esse fundamento, Cristo. Eles não construíram sobre eles. Se tivesse construído sobre eles, talvez a igreja nem existisse mais. E igrejas que estão por aí sendo construídas sobre homens desaparecerão. Muitas só têm o nome, só tem a placa. Mas a Bíblia continua. Ele é a pedra, Jesus Cristo é a pedra da esquina. Portanto, a igreja de Cristo não é um templo, uma casa com um nome criado por homens. Os homens são instrumentos, ou podem ser instrumentos, usados por Deus para estabelecer a igreja, treinar o povo de Deus, preparar o povo de Deus para realizar a sua missão na terra, de proclamar Deus ao mundo. Mas a igreja não é fundada sobre homens. Então, quando pessoas olham para as igrejas no mundo, a igreja física, o templo, a casa, ou até para grupo de pessoas, ou até para uma instituição religiosa, e vê ela em decadência, ou vê ela fechando, ou vê ela com problema, pensa que é a igreja de Cristo. Não é. A igreja de Cristo nunca foi fracassada. Nunca. Mas onde está a igreja de Cristo? A igreja de Cristo está dentro da igreja, dessas igrejas físicas. Você vai encontrar pessoas que fazem parte da igreja de Cristo dentro dessas igrejas. E você vai encontrar pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, até mesmo não fazendo parte de nenhuma igreja. Mas é gente que nasceu de novo, gente que creu em Cristo de verdade, aceitou Jesus, entregou sua vida para Ele, nasceu de novo, deixou o Espírito Santo trabalhar e continua deixando Deus trabalhar nas suas vidas, mudar suas vidas a cada dia. Gente que parece com Deus, gente que procura andar com Deus, gente que olha para a palavra, gente que medita na palavra de dia e de noite e procura caminhar dentro da vontade de Deus. E igreja assim, essa é a igreja de Cristo, e pessoas assim vamos encontrar dentro das denominações, e vamos encontrar em lugar que não, sem nenhuma denominação, gente que procura levar Deus a sério. Até muitos que já tiveram dentro da denominação, se escandalizaram e estão sem nenhuma religião hoje, mas conhecem a Deus e estão procurando seguir a Deus. Queridos, então a igreja de Cristo não é fundada por homens, a igreja de Cristo não é as placas que nós vimos aí, ou vemos aí, não é a igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo está dentro, tem pessoas dentro das igrejas, dentro das placas, e tem gente fora das placas, tem gente sem nenhuma placa, que está procurando fazer a vontade de Deus. E é para esta igreja que anda com Deus, essa igreja que segue a Cristo, essa igreja de gente nascida de novo, é para essa igreja que Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Não prevalecerão sobre a sua igreja. Mas, queridos, a igreja de Cristo, nós já estudamos aqui há alguns dias atrás, e eu vou repetir esses textos. A igreja de Cristo, ela tem base, ela tem princípio, ela nasceu de princípio, ela nasceu de bases passadas por Jesus, e uma das bases que o Senhor passa no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, o próprio Jesus dizendo, estava no mundo,
O mundo foi feito por ele, falando dele. Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para os seus, ele veio para os judeus, para o seu povo. Os seus não o receberam, o rejeitaram, o desprezaram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceu de Deus. Então a igreja de Deus é gente nascida de novo, gente nascida de Deus, gente que recebe a Jesus, crê em Jesus Cristo, entende o significado da sua obra na cruz, crê nele, aceita nele, entrega a vida para ele e recebe o poder do Espírito Santo para ser transformado num filho de Deus. Essa é a igreja de Deus, é gente transformada, gente que teve experiência com Deus, gente que foi mudada pelo poder do Espírito Santo. Então a igreja de Deus, gente nascida de novo, você vai encontrar em vários lugares do mundo. Mas é uma igreja invisível, muitas vezes que nem aparece, que nem está na mídia. Aliás, a mídia odeia os verdadeiros filhos de Deus. Como Jesus falou, o mundo os odeia, orando pelos discípulos, Pai, guarda eles, o mundo os odeia, porque o mundo também me odeia. Então, a verdadeira igreja de Cristo, muitas vezes é desprezada, é rejeitada, como Cristo foi. Como Cristo foi. Em João 3,16, o Senhor fala também sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Novamente ele falando que a igreja dele nasce daqueles que creem em Jesus Cristo, recebe o único Filho que Deus deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê na obra redentora de Cristo, aceita a obra redentora de Cristo, entende que não tem como se livrar do pecado, a não ser através de Jesus. Vai a Cristo para se libertar do pecado, vai a Cristo para ser perdoado, vai a Cristo para ser transformado. Não vai a religião, não vai a pessoas, vai a Cristo. Nasce de Cristo, nasce de Deus, essa é a igreja de Deus. É essa igreja que as portas do inferno não prevalecem sobre ela. É aqueles cristãos verdadeiros que nasceram de Deus, que tiveram experiência com Deus, que buscaram a Deus de verdade e continuam buscando. É como Jesus disse para Nicodemo. Nicodemo era um religioso, ia lá na igreja dele, aliás era um líder da igreja dele, tinha lá a placa da igreja dele, e ele vai visitar Jesus, Jesus fala, Nicodemo, se você não nascer de novo, tu não vai entrar no reino de Deus. Então, esses textos deixam bem claro o que é a igreja, e os fundamentos da igreja, a base da igreja, é gente nascida de novo, gente que vai a Jesus, gente que reconhece que é pecador, que se humilha, vai a Cristo, pedir perdão, pedir misericórdia e dizer, muda a minha vida, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser transformado, me faz um filho de Deus e escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia! Não é escreve o nome numa religião. Não, escreve o meu nome no livro da vida. É verdade que a igreja, se for uma igreja que segue a palavra e que prega a palavra e que vive a palavra, pode nos ajudar tremendamente, porque ela é instrumento de Deus para isso. Liderança, pastores, enfim, liderança levantada por Deus, gente que segue a Deus, é colocada para nos ajudar, e nós temos estudado isso no meio de semana, a importância dos ministérios e dos dons. Mas, queridos, a nossa base não é homens, a nossa base é Cristo. Aqueles que a sua base estiver fundada em homens, em igreja, nós podemos nos decepcionar, nós podemos nos escandalizar, nós podemos querer até pensar em desistir de Deus, a olhar para os homens. Porque os homens são limitados, os homens falham, mas Deus não. Portanto, a igreja de Cristo não é uma igreja fracassada, a igreja de Cristo é uma igreja vencedora. E essa igreja que o Senhor fala, de gente nascida de novo, de gente que anda com Deus, de gente que busca o Senhor,
é a igreja que, mesmo que vierem e disserem, para de falar nesse nome, tomarem as coisas, fecharem a igreja, esse povo continua. Como os discípulos continuaram, os apóstolos continuaram, foram presos, foram mortos, mas não desistiram. A igreja de Cristo, os filhos de Deus, não abrem mão dele, custa o que custar. Pelo contrário, eles têm prazer de morrer pelo Senhor, de morrer pelo Evangelho. Eles tiveram prazer, porque eles sabiam da dimensão do galardão, da recompensa que estava preparada para eles. É essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala o seguinte, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 14, ele fala sobre a igreja de um modo indireto, e ele fala o seguinte, que Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados por Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Efésios 5, 25, o apóstolo ainda fala o que Jesus fez pela igreja, pela sua igreja. Efésios 5, versículo 25, o apóstolo Paulo diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Ele está fazendo uma comparação aqui do casamento, dos maridos, e ele está dizendo que é para os maridos amar as mulheres como Cristo amou a igreja, e daí ele fala do amor de Cristo à igreja, que Cristo se entregou, ele deu a própria vida para salvar a igreja. Cristo se entregou, deu a própria vida para salvar a igreja, e ele diz, para quê? Para santificá-la, para purificá-la, com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja de Cristo. Ele deu a própria vida para salvá-la, para transformá-la, para perdoá-la, para libertá-la e para enchê-la do Espírito Santo, para que essa igreja, cheia do poder de Deus, seja uma igreja vitoriosa. E a cada dia, através do Espírito e da Palavra, Ele está santificando essa igreja, para apresentar a Ele uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse texto deixa bem claro que a igreja de Cristo não é qualquer igreja. Não, está dizendo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Essa é a igreja de Cristo, queridos. Essa é a igreja do Senhor. E é para essa igreja, que o Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Essa, nascida dele, transformada por ele, guiada por ele, dirigida por ele, que se deixa guiar pelo Espírito Santo, que segue a palavra de Deus, que deixa a palavra de Deus lavar, purificar. Essa igreja é a igreja de Cristo. E é essa que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Prevalecer significa dominar, predominar, sobrepujar, superar, vencer. Ele está dizendo que a igreja dele não será subpujada, não será dominada, não será vencida, não será superada, não será derrotada por nenhuma outra coisa. Nada nesse mundo pode subjugar a igreja do Senhor Jesus. A dos homens podem passar, a dos homens podem ser destruídas, mas a de Deus não, a de Jesus não, a dele não. Vamos agora para 1 João, lá no final da Bíblia. Vamos ver o que o apóstolo João, aí, esse de 1 João, o que ele escreve sobre os filhos de Deus e sobre o povo de Deus.
1 João, capítulo 5, versículo 4, ele fala que a igreja de Cristo, os nascidos de Deus, vence o mundo. Olha o que ele diz em 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A igreja de Cristo, quem é nascido de Deus, vence o mundo. Amém? Vence o mundo. Qual mundo? O mundo pecado, o mundo tentação, o mundo maligno, o mundo maldade. O mundo, no sentido amplo, tudo que há no mundo. A Bíblia diz que os nascidos de Deus vencem o mundo. Os nascidos de Deus vencem o mundo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, ao capítulo anterior, o 4, o versículo 3 e 4, aqui fala que os filhos de Deus vencem o engano, vencem o anticristo, vencem o falso. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia! Essa igreja de Cristo é vencedora, porque maior é o que está nela do que o que está no mundo. Aleluia! Por isso nada pode destruir essa igreja, porque maior é o que está nela, o que cuida dela, o que a conduz, do que o que tem no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Ele estava falando do espírito de engano para trás, ele estava falando dos falsos, ele começa falando, amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque já tem muitos falsos profetas no mundo. E no versículo 4 ele diz, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, queridos, a igreja de Cristo é uma igreja vencedora, porque maior é o que está nela, é Deus, é o Senhor, é o vencedor. E se nós fazemos parte dessa igreja, nós temos que entender que nós somos vencedores, ou como diz o apóstolo, mais que vencedores. Mais que vencedores. A igreja de Cristo, ela vence o pecado. João 8,34, Jesus disse assim, quem comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. A igreja de Cristo é uma igreja vencedora e ela vence o pecado, não é porque ela tem a força dela, mas porque ela entendeu que só Jesus Cristo liberta o homem do pecado, e ela busca, e ela corre para Deus, para vencer o pecado, para pegar o poder de Deus, para tomar posse das armas de Deus para vencer o pecado. Por isso o Senhor disse, quem comete pecado é escravo do pecado, que vai ser sempre escravizado, dominado pelo pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E 1 João, aqui é onde nós estávamos, nós lemos o capítulo 4 e o 5, agora olha o 1 João capítulo 1, versículo 6, por que essa igreja vence o pecado, sabe por quê? Se dissermos, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente vence o pecado porque Jesus Cristo é poderoso para nos purificar, perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele repete, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo pecado do mundo. Então o Filho de Deus, a igreja de Deus vence o pecado, porque Cristo já venceu o pecado por nós.
porque Cristo está à direita do Pai como advogado para interceder por nós e nos defender perante Deus, desde que a gente creia, aceite, entregue nossa vida a Ele. Portanto, o Filho de Deus vence o pecado, a Igreja de Cristo vence o pecado, os nascidos de Deus vencem o pecado. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque o sangue de Cristo purifica o pecado. O poder de Cristo liberta do pecado. O Espírito Santo conduz a igreja e a palavra de Deus a cada dia transformando e mudando e nos libertando e nos tirando do pecado. A igreja de Cristo, ela vence o diabo e os seus demônios. Efésios capítulo 2. Estando nós mortos em pecados e delitos, em outro tempo, quando a gente andava segundo o curso do mundo, andava segundo o príncipe da potestade do ar, andava segundo o espírito que opera no filho da desobediência. Está falando de quem? Está falando de Satanás e seus demônios, que antes de conhecer a Cristo, a gente vivia conduzido, dominado, dirigido pelos demônios. Mas olha o que ele diz agora: entre os quais todos nós andávamos, fazendo os desejos da carne, a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós mortos dos nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Nos deu vida quando estávamos mortos através de Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! A igreja de Cristo, o povo de Deus que anda com Deus, é uma igreja vitoriosa também sobre os demônios. Por quê? Porque o Senhor nos arrancou de lá, estávamos mortos, escravizados na mão do inimigo, mas o Senhor nos arranca de lá, nos liberta de lá, e a Bíblia diz que através de Cristo, Ele nos ressuscita e Ele nos coloca nos lugares celestiais em Cristo. A igreja não está na terra, a igreja não está a igreja de Cristo, a base dela não é essa terra, a igreja de Cristo é nos lugares celestiais em Cristo. Olha o que diz o apóstolo: nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Nós estamos em Cristo, o corpo está na terra, mas meu espírito está no céu, eu estou ligado em Deus. Aleluia! É uma igreja vitoriosa. E Colossenses, também o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo despojou os principados e potestade e triunfou deles na cruz, venceu eles na cruz. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo fala disso. E se a gente abrir o Apocalipse, o capítulo 20, o versículo 10, a gente vai ver o quê? A gente vai ver o juízo final e Deus lançando o diabo no inferno. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, onde está o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa, porque Satanás e seus demônios já foram subjugados por Jesus, mas ainda estão no mundo, mas serão aprisionados e lançados no inferno para todo sempre, como diz a Bíblia. Então a igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa em todas as épocas. Aleluia! Uma igreja vitoriosa em todas as épocas. A igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa porque ela vence a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a morte aqui. A igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa sobre a morte, ela não teme a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. O apóstolo Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos,
ou nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, porque num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, o corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Cristo é uma igreja que vence até a morte. Vence até a morte. Quem morreu vai ressuscitar num corpo glorioso. Quem morreu está apenas descansando. Quantas pessoas que não conhecem o Evangelho ficam desesperadas quando alguém parte para a eternidade, pensando que é o fim, que não vai ver mais. Não, senhores. A Bíblia diz que eles estão, quem morreu com Cristo está descansando, esperando o dia da ressurreição, aonde ressuscitarão e estarão imortais para o resto da eternidade. Então a igreja de Cristo é uma igreja que vence a morte. E concluindo, Apocalipse 21, versículo 1 a 4, Apocalipse 21, 1 a 4. E vi um novo céu e vi uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passou, e o mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: eis que está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida, e o que vencer herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, os que vivem na fornicação, os feiticeiros, os idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Queridos, está aí, a igreja de Cristo é uma igreja vencedora, até mesmo contra a morte, contra tudo e contra todos. Mas a igreja de Cristo, não a igreja dos homens. Você faz parte dessa igreja? Você faz parte dessa igreja? Seu nome está escrito lá em cima? Seu nome está escrito lá no céu, a igreja de Cristo, o nome está registrado lá em cima. Se não faz parte ainda, tome a decisão, hoje, aqui e agora, de aceitar Cristo, de entregar a vida para Cristo, de se comprometer com Cristo, e de dizer: Senhor, perdoa meus pecados, apaga meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, eu quero fazer parte da igreja verdadeira, da tua igreja, porque a igreja de Cristo é verdadeira, a verdadeira é vencedora em todos os aspectos. Amém? Então, queridos, Deus abençoe você que vai estar ouvindo essa meditação, e nós encerramos por aqui com vocês e vamos orar com os irmãos aqui da casa de oração. Deus abençoe e uma boa tarde a vocês.